nunca me via ali como um attorney, né? Um advogado de júri, um acusador, um defensor. Eu sempre me vi mais como um empreendedor, né? Essa denominação ganhou, né, um verniz bastante interessante nos últimos 10, 20 anos, né? Mas eu queria ser um empresário, né? E todas as minhas iniciativas antes de ingressar na faculdade de Direito foram de um pequeno empreendedor, né, que estava tentando ali se virar, ganhar seu dinheirinho. Mas eu percebi ali que o M&A era um lugar que eu queria estar. Porque você está falando de negócio, você está participando de transações que realmente geram impacto, tanto na vida do empreendedor, na vida da companhia, como também elas geram um cascalho, né? Elas geram bons FIIs. Você tem um ambiente onde você tem menos compressão dos honorários advocatícios. Né? E aí, cara, eu comecei a desenhar minha carreira para ela ser direcionada para isso. Cheguei a tentar fazer ali com amigos, né? Alguns M&As como advisor, né? Meio que como um intermediador mesmo. Tem um comprador para sua empresa, tem uma empresa para você comprar. Mas a grande verdade é que você faz isso de forma desestruturada, né? Não dá muito certo, você vira, né, uma coisa que a gente chama de papeleiro, né? Você tem um monte de mandatos, tem um monte de papel ali, não tem exclusividade com nenhum, ninguém te paga retainer, ninguém te leva tão a sério assim, ninguém engaja com você. E você fica numa situação muito pior que um corretor de imóveis que está trabalhando com imóvel de tudo que é tipo, de alto padrão a estúdio, né? Esse cara não vende para ninguém, não aluga para ninguém. Você tem que ter foco e tem que ter engajamento. Eu vou te falar uma coisa, né? Número de transações é muito importante, que você pega experiência. Quantas vezes você decolou e pousou um avião. Mas acho que mais do que o número de transações, né, é a qualidade dos deals que a gente entregou e não somente a qualidade, a percepção de qualidade. Eu acho que esse é o principal ranking que a gente deve buscar quando a gente atua no mercado de transações. Felipe Veiga é advogado especializado em M&A e fundador de um dos escritórios mais respeitados do Brasil. Com mais de 15 anos de experiência, ele tem assessorado empresas, fundos e empreendedores em transações de grande porte e reestruturações. Ele tem tocado grandes deals, ajudando empresas a se prepararem para serem vendidas e garantindo negociações eficientes e estruturadas. E no episódio de hoje, nós vamos explorar os bastidores do mundo de M&A e os pontos essenciais para o sucesso de uma transação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Zero ao Exit. Eu sou Rodrigo Miranda, CEO da VPX Company, também fui fundador da Zite e da Chip Delivery. E aqui no Do Zero ao Exit, o meu compromisso com vocês é trazer empreendedores que passaram ou que vivem esse mundo dos M&As, das fusões e aquisições de empresa. Eu me comprometo com todos vocês aqui a trazer tudo desse mundo, a parte boa, emocionante, glamurosa, mas principalmente os desafios, aquilo que todo mundo passa e pouca gente fala. E hoje é um episódio de um formato especial, que é o que eu chamo aqui do Zero ao Exit Bastidores. Gente que opera muito M&A, ajudando. Depois vocês vão ouvir o número de M&As que esse cara já participou. Mas antes de começar, eu já tenho um pedido para te fazer. Se você está no Spotify, clica lá para seguir o do Zero ao Exit. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Já são milhares de pessoas acompanhando a gente. Compartilha para todo mundo que é empreendedor e gosta desse tipo de conteúdo também. Beleza, pessoal? Assim vocês ajudam a gente a levar para mais e mais pessoas. Felipe Veiga, seja muito bem-vindo ao Do Zero ao Exit. É um prazer te receber aqui em casa, finalmente aqui em casa. Obrigado, meu irmão. Que bom que deu certo. Uma alegria muito grande estar aqui com você. E, bom, muito legal saber que eu estou inaugurando esse episódio de Bastidores. Bastidores. É onde a gente dá um pouco de visibilidade para os garçons que fazem o M&A, o banquete sair, né? Exatamente. Pô, cara, acho que o Felipe é um dos caras, desde que eu comecei a pensar em M&A, ou quando estava passando e tal, eu acompanhava e também já pedi ajuda, já fizemos coisa junto também. Já ajudou também. A gente se ajuda, né? A gente fez uma transação esse ano, né? Fez. Em lados opostos. Exato. E continuamos amigos. Claro, né? Claro. Então, pô, te admiro muito, cara, e te agradeço por estar aqui. Eu queria que você começasse falando quem é Felipe Veiga e principalmente, assim, conectando até você chegar nesse mundo do M&A. O que te leva para ir? Qual que foi ali o momento que você falou, pô, aqui que dá para eu ganhar um dinheiro também, exercer uma profissão, uma advocacia mais business, etc. Conta um pouquinho dessa história para a gente começar o papo. Boa. Bom, pessoal, prazer estar aqui. Eu sou Felipe Barreto Veiga, sou sócio fundador e managing partner do BVA Advogados. Eu também sou sócio líder das práticas de M&A, Private Equity, Venture Capital
EDCM do escritório, que são as práticas relacionadas ali a transações de equity e de dívida. Eu vim parar nesse universo do M&A há bastante tempo. Quando eu ingressei na faculdade de Direito, um dos meus primeiros estágios foi justamente trabalhando num escritório que estava dando suporte a uma transação de M&A que estava acontecendo numa terra que a gente adora, em Vitória, no Espírito Santo. A gente estava fazendo uma parte da transação de aquisição do Grupo Firenze, que era um grupo de massa branca e de panificadoras lá no estado. Pão, quando eu era criança, em Guarapari, pão era Firenze. É isso aí. E aí uma empresa mexicana, um grupo mexicano muito forte, chamado Bimbo, né, eles estavam fazendo uma compra de ativos no Brasil, já tinham feito algumas aquisições, e esse escritório estava representando a companhia numa parte do projeto, onde dentro dessa parte, né, do projeto que estava sendo tocada, a gente ficou responsável ali por fazer uma auditoria in loco lá na companhia, ou seja, tive que passar, quase morar, né, algumas semanas lá na Praia do Canto. Fez esse sacrifício? Fiz esse sacrifício, né? Para quem não conhece a Praia do Canto, recomendo, que é um lugar lindo lá em Vitória. Dos melhores bairros do Brasil, sem dúvida. Exato, tem o Triângulo das Bermudas lá. Eu nunca fui, mas dizem... Nunca foi, não. Mas ouviu dizer, né? Mas dizem que é bom lá. Enfim, né? Me deparei com aquilo e naquele momento, cara, assim, o M&A não tinha o glamour que tinha hoje, né? Você não tinha a cultura do herói empreendedor, né? O M&A era basicamente um tipo de transação corporativa, né? Que era bastante chato, as notícias não traziam aquele verniz de vitória, de sucesso para o empreendedor, para o fundador que construiu a companhia desde o começo. E eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, o que eu sabia é que eu estava lendo um monte de pastas de documentos e informações e catalogando aquilo lá em alguns arquivos Word, algumas planilhas de Excel. E o DataRoom naquela época era físico, né? Ou seja, não é que a gente entrava lá num Intralinks. Caralho, era físico. Era físico. Não é que a gente entrava lá num Intralinks, num DataSite, ou montava um Google Drive, um OneDrive, um SharePoint e ficava vendo do nosso computador lá no conforto do ar-condicionado. A evolução em tempo real. Nada, que isso, não tinha evolução. Que tinha um scorecard lá que a gente dizia quanto que já tinha sido analisado para entender, né, quanto que o DataRoom estava populado e quanto que a gente já tinha completado da análise dos documentos, né? E nessa transação específica, né, zero glamour, eu estava lá no DataRoom físico, né, montado dentro da empresa dos vendedores, uma outra parte do DataRoom montado dentro do escritório de advocacia dos vendedores, com um monte de pasta, tudo empoeirada, todo mundo tratando a gente mal. Auditor raiz sabe como é que é. A gente chega, né, numa companhia para auditar, seja para fazer auditoria anual, seja para fazer uma auditoria de transação, já olha para a gente como se a gente, né, estivesse fiscalizando a vida de alguém. Não, a gente veio em missão de paz, né? Mas, pô, chega lá, café frio, café ruim, sala sem ar-condicionado, e aí você entra às 9 da manhã, sai às 6 da tarde, aí não tá tudo lá, você tem que ir lá na vara trabalhista, na vara civil, obter mais documentos, mais informações, certidão de objeto e pé, aquelas coisas de advogado, chato pra caramba. Mas, né, foi uma experiência muito legal, porque aquela experiência me mostrou que realmente, né, dentro da advocacia, a gente dá suporte para que negócios aconteçam. E até então, Rodrigo, o que eu achava é que a advocacia era basicamente processo, tribunal. E, assim, apesar de gostar dos filmes, né, da literatura de John Grisham, eu nunca me via ali como um attorney, né, um advogado de júri, né, um acusador, um defensor. Eu sempre me vi mais como um empreendedor, né? Essa denominação ganhou, né, um verniz bastante interessante nos últimos 10, 20 anos, né? Mas eu queria ser um empresário, né? E todas as minhas iniciativas antes de ingressar na faculdade de Direito foram de um pequeno empreendedor, né, que estava tentando ali se virar, ganhar seu dinheirinho. E aí quando eu encontrei isso, né, no M&A, eu achei aquilo muito, muito interessante. Aquilo me abriu a cabeça para, eu quero realmente trabalhar nessa tal de advocacia de negócios, né? E ali, cara, dali em diante, eu fui tentando galgar espaços dentro do mercado da advocacia corporativa, né, advocacia high profile, né, que é essa advocacia mais voltada para empresas, para empresários, para o corporate, para o enterprise, mas também para o bom empresário do middle market, para bancos, fundos de investimento. Eu tentei começar a trabalhar em estruturas que atendiam esse perfil de cliente. E aí fui sair desse escritório, né, na época ele chamava Nunes e Savai, era um escritório
de ex-sócios do Tosini Freire, que é uma casa excepcional do direito empresarial brasileiro. Isso foi em que ano? Isso em 2007, cara. 2007 para 2008. Tá. E aí eu fui trabalhar um ano depois, ali no final de 2008, começo de 2009, eu fui trabalhar no Velosa, final de 2008, acho. Fui trabalhar no Velosa. O Velosa era um escritório muito representativo dentro do mercado financeiro de capitais brasileiro. Na época era o Velosa, Giroto e Lindenboim, quem é mais antigo aqui vai lembrar desses nomes. O Alexandre Lindenboim, um advogado judeu excepcional, um grande dealmaker, ele montou uma boutique de M&A chamada VGL, participou de transações muito importantes e o escritório, ele também orbitava em volta desse ambiente do M&A. E o Alexandre, cara, era assim, acho que foi uma referência importante dentro desse processo de transformação, né, do que eu queria para minha carreira na advocacia, porque o Alexandre ele era um advogado extremamente descolado, não usava terno e gravata, diferentemente de todos que eu tinha conhecido até então. O Alexandre, ele surfava em Maresias, né, saía, sei lá, quinta-feira à tarde, quinta-feira de manhã, passava a sexta-feira surfando em Maresias, diziam que ele pousava de helicóptero, né, na cobertura do prédio, então você já acha que o cara assim, é um super-herói. E ele fazia o tal do M&A, né, só que muito provavelmente uma parte muito mais interessante do que a que eu comecei a fazer quando estagiário ali, dentro de data room físico, tomando café frio e aguado, né? E aí, você começa a entrar nesse universo, né? E você não tem, apesar de você ter 1.200.000, 1.400.000 advogados no Brasil, tá? Você tem pouquíssimos escritórios de advocacia de ponta, sejam eles big firmas, né? O nosso Big Law, Matos Filho, Pinheiro Neto, Demarest, Veirano, ótimas casas, Tosini. Você tem poucos escritórios de ponta, sejam eles os Big Law ou, né, os escritórios do middle market, né, que também atendem grandes corporações, grandes companhias, como é o caso do BVA e outros escritórios, mas que realmente trabalham no transacional. Então, assim, apesar da gente ter 1.200.000 advogados, 1.400.000 advogados, é uma parcela muito pequena, né, de advogados que de fato atuam nesse tipo, né, de negócio para esse tipo de cliente, fazendo esse tipo de trabalho, oferecendo esse tipo de serviço e ainda mais com qualidade. Perfeito. Eu tive a sorte de, depois do Veloz, eu ir trabalhar no Demarest, que também é um escritório super ativo, né, em transações. Super antigo, né? O Demarest super deve ter antigo. 50 anos. Acho que o Demarest tem 70 anos, 75 anos. Né? Turma muito boa. E aí um escritório fantástico também, que tenho ótimos amigos lá, aliás, admiro muito a equipe de M&A de lá, tenho bons amigos, mas também assim, admiro muito o trabalho que eles fazem. E lá eu não trabalhei no M&A, lá eu trabalhava numa área dentro, vinculada ali ao contencioso civil, contencioso trabalhista, mas nesses escritórios, né, quando o mercado de transações, sejam transações de equity, transações de dívida ou mercado de capitais, abertura de capital, principalmente IPOs, ele está muito ativo, todas as áreas trabalham nas transações. Por quê? Porque uma transação ela é composta, né, por dentro do legal, dentro do jurídico, tem que olhar o trabalhista, tem que olhar o tributário, tem que olhar o societário, tem que olhar contratos, tem que olhar previdenciário, tem que olhar proteção de dados mais atualmente, tem compliance. Então, todas as áreas acabam trabalhando. Então, mesmo que você não queira nessas estruturas, você vai acabar botando a mão num M&A, num processo de auditoria. Do Demarest, eu fui trabalhar no Veirano. Aí, no Veirano, trabalhando mais com propriedade intelectual e tecnologia também, muitos M&As, principalmente M&A de educação, M&A de life sciences, e mais ou menos na época que eu comecei a trabalhar no Veirano, as startups começaram a aterrissar no Brasil. Elas já existiam no Brasil, né? O termo startup, né, existem controvérsias sobre sua definição, mas se a gente for considerar empresas de base tecnológica com modelos de negócio amplamente escaláveis, né, era um modelo que estava aterrissando no Brasil com mais força, até muito influenciado pelo modelo americano pós-crise do subprime, né? E aí alguns desses empreendedores estavam aterrissando no Brasil, voltando para o Brasil, ou chegando no Brasil, eram meus amigos. Meus amigos de colégio, meus amigos de boate, meus amigos de farra, meus amigos de futebol. E, bom, eu trabalhava, né, num excelente escritório, no Veirano, um escritório conhecido por transações também, muito mais forte no Rio de Janeiro na época do que em São Paulo, que é um escritório com origem carioca. E eles começaram a me pedir ajuda para fazer coisas básicas, como, por exemplo, um contrato social, um registro de marca, proteção de patente. E a sócia que eu trabalhava na época, a Letícia Provedel, que
foi uma grande mentora, né, e uma grande incentivadora da minha carreira, me deu a chance de atender esses caras, né? Tem até uma brincadeira aí que eu faço com amigos do Veirano, né? Eu acho que eu fui o primeiro estagiário do Veirano a ter um cartão de visitas, né? E não ganhei por mérito, eu ganhei porque eu pedi, na verdade, né? A sócia liberou a verba, né? Os, sei lá, R$100, R$200 para fazer o meu cartão de visita, porque eu já trocava cartão. E isso não vem da advocacia, vem de antes, né? Quando eu tive outros negocinhos, tudo pequenininho, né? Onde eu precisava vender, precisava me apresentar. Mas você já tinha uma veiazinha comercial ali. Já. Que na advocacia é um puta diferencial, né? É um puta diferencial. São produtos bem diferentes, né? Putz, eu vendia peça de computador, eu vendia camarote embalada. Então, assim, vendia um pouquinho de tudo ali, né? Não dá para chamar isso de uma atividade empresarial, né? Mas é uma atividade empreendedora, né? E, no mínimo, você está se vendendo, você está vendendo algo, você não consegue vender nada se você não está vendendo você, né? E isso me ajudou a me vender. O meu primeiro cliente, na verdade, ele vem ali da época do Demarest, aí foi uma combinação de sorte, né? Meu sogro, na época, ex-sogro, né? Na época, ele também estava bem envolvido no ambiente de M&A, ele era CEO das drogarias Onofre, né? E as drogarias Onofre estavam no processo ali de negociação com a CVS, que é acho que até hoje é a maior rede de farmácias, né, junto com o Walgreens lá nos Estados Unidos. Isso foi para frente? Foi, esse deal foi fechado. Inclusive foi fechado pelo Matos Filho, né, alguns anos depois, mas lá no Demarest eu ajudei ali a gente tentar trazer a Onofre de volta ali para ser atendida no trabalhista. Mas enfim, essa pegada comercial foi evoluindo. E aí, cara, esses clientinhos pequenininhos de startup começaram a precisar fazer pequenas captações, investimento anjo, aí tinha que fazer lá o tal do mútuo conversível, ninguém sabia fazer aquele do direito do Brasil, porque o mútuo, na verdade, é um empréstimo, né? Mas aí você transforma ele em conversível em participação societária, aí você tem um efeito fiscal interessante ali, principalmente quando você transforma uma companhia em SA, né, para realizar a conversão do mútuo. E aí, cara, você começa a ganhar a confiança da turma, eles vão pedindo outras coisas, mas eu percebi ali que o M&A era um lugar que eu queria estar. Porque você está falando de negócios, enfim, você está participando de transações que realmente geram impacto, tanto na vida do empreendedor, na vida da companhia, como também elas geram um cascalho, né? Elas geram bons FIIs, né? E você tem um ambiente onde você tem menos compressão dos honorários advocatícios, né? E aí, cara, eu comecei a desenhar minha carreira para ela ser direcionada para isso. Cheguei a tentar fazer ali com amigos, né, alguns M&As como advisor, né, meio que como um intermediador mesmo. Tem um comprador para sua empresa, tem uma empresa para você comprar. Mas a grande verdade é que você faz isso de forma desestruturada, né, não dá muito certo, você vira, né, uma coisa que a gente chama de papeleiro, né? Você tem um monte de mandatos, você tem um monte de papel ali, não tem exclusividade com nenhum, ninguém te paga retainer, ninguém te leva tão a sério assim, ninguém engaja com você, e você fica numa situação muito pior que um corretor de imóveis que está trabalhando com imóveis de tudo que é tipo, de alto padrão a estúdio, né? Esse cara não vende para ninguém, não aluga para ninguém, né? Você tem que ter foco, né? E tem que ter engajamento. Mas eu continuei minha carreira ali, né, na advocacia, trabalhando nessas pequenas transações, abri o BVA depois de trabalhar no Matos Filho, abri em 2015, a gente está completando 10 anos. E no BVA, cara, a gente abriu para ser, né, uma boutique voltada, né, na época, para o mercado de tecnologia, que estava ganhando muita atração no Brasil. Foi um acerto muito grande que a gente fez excelentes transações de VC, representamos os principais fundos de investimento em Venture Capital em dezenas de transações, ajudamos empreendedores a dar saída. Você pode citar alguns fundos que você já atendeu? Domo, o Fundo Anjo do BNDES, enfim, acho que são bons exemplos aqui. Para Domo, a gente fez ali, a última vez que eu contei com o Henrique, aliás, um salve para o meu grande amigo Henrique Cruz, grande advogado, à frente do jurídico da Domo há muitos anos. A gente fez ali, cara, umas 80 transações já. Caraca, né? A Domo do Rodrigo Borges. Do Rodrigo Borges. Foi um time fantástico. Borges, Marcelo Gonçalves, Felipe, Chile, turma excepcional. Tentei pedir um dinheiro para eles. 2019. Não, eles são bons, cara. Eles são muito bons e, enfim, eu sou cotista também, então, legal. Não somente assessoro, né, as transações do fundo, não todas, obviamente, mas também sou um cotista feliz lá e realmente admiro o trabalho que eles fazem. Massa. Né? E aí, enfim, né, surfamos a onda ali desse grande interesse por empresas de tecnologia.
trouxe todo o conhecimento, o entendimento que eu adquiri nessas outras grandes casas, aí trabalhando muito com a economia real, trabalhando muito para banco, para empreiteira, trabalhando para teses mais exóticas, como, por exemplo, o Grupo X do Eike Batista, que estava, né, muito ativo ali entre 2009 e 2012, aí quando as coisas começaram a dar errado. Enfim, trabalhei, né, em M&As dos mais variados, desde venda de empresa de logística, até a aquisição de laboratório farmacêutico por player estrangeiro, aquisição serial de universidades por um grande grupo, né, que fez muitas aquisições no Brasil, até a M&A de aquisição de uma planta de desenvolvimento de cana-de-açúcar, de alterações de cana-de-açúcar, um negócio chamado Cultivares, por um grande grupo, né, do setor de defensivos agrícola, que inclusive foi uma transação que deu um pau gigantesco, deu arbitragem, deu tudo. Então, assim, adquiri toda essa experiência, consegui levar isso para o mercado de tecnologia e acho que gerei valor, né? E aí as coisas começam a pegar mais tração, especificamente no BVA ali pós-2015, quando a gente começa a fazer saídas para empreendedores dessa geração VC-Track, dessa geração de startups. Não eram deals grandes, relevantes, mas existia uma comunidade empreendedora muito vinculada naquela época, eles se falavam o tempo todo. Você não tinha tanta literatura sobre startups, tanta literatura sobre deals, você tinha técnica sobre deals, mas não um empreendedor falando, né, sei lá, do zero ao exit, né, ele contando isso num podcast, né, ou ele trazendo isso no seu livro, como por exemplo Nada Easy do Tales Gomes. Então, eles se falavam, né, e aquilo foi gerando efeito rede. E aí, em 2017, a gente faz uma transação bem mais relevante. A gente vendeu uma empresa do setor de entretenimento para uma grande empresa que estava pré-IPO em Nasdaq, que a gente vendeu uma companhia para Eventbrite. Foi um M&A que foi um divisor de águas na minha vida, até porque a partir desse M&A eu encontrei a mulher da minha vida, que é minha esposa, mãe do meu filho, mãe dos meus filhos agora, que agora ela está grávida do segundo. E aí, cara, dali em diante a gente começa ali uma trajetória muito, muito ativa em transações. A gente tira um foco exclusivo do mercado de tecnologia a partir de 2019, começa a apostar muito na economia real, nas incumbentes querendo comprar a tecnologia, começa também a abrir um pouco mais o leque para a economia real, e hoje a gente é totalmente agnóstico do setor, apesar de ter um conhecimento, uma expertise, um know-how e uma reputação muito forte dentro do mercado de tecnologia, mas hoje a gente faz desde desenvolvimento imobiliário, transações de energia, transações de óleo e gás, bens de consumo, indústria pesada, educação, escolas, até produtos digitais, startups, SaaS e tudo aquilo ali que orbita o universo da tecnologia. Mas essa para Eventbrite foi a empresa aqui de São Paulo que eles compraram? Foi. Não pode falar o nome? Posso, é o Senhora. Foi uma transação bem interessante porque... Eu conhecia um dos sócios. Conhecia lá? Sim. Foi uma transação bem interessante porque quando eu bati na porta do empreendedor Luiz Felipe Palomares, um amigo, adoro você, cara, você é um cara fantástico, aliás tem um poker em breve. A primeira vez que eu fui lá bater na porta dele, né? Ele falou, cara, você é um maluco, o que você está vindo aqui falando que vai vender a minha empresa que tem um potencial comprador... e você tem um escritório desse tamanho, eu já tenho advogado, né, tenho bons investidores aqui no meu cap table, aliás, tinha realmente bons investidores lá, um deles também é excepcional, Ricardo Simon, um cara fantástico, lenda. E aí, enfim, né, ele fechou a porta, mas a gente também não desiste fácil, né? Claro que não dá para ficar batendo na porta dos outros com fumaça, né? Senão vão achar que você é fumaceiro, Zé Fumaça. E aí, enfim, né, consegui realmente, né, capturar o interesse da Eventbrite na época. Eles tinham um olhar especial para o Brasil e o Senhora era um ativo que ou eles compravam ou alguém ia comprar e se o outro comprasse eles iam ter mais dificuldade para ingressar com mais força no setor. E na época, né, um outro grande amigo meu, cliente meu, Gabriel Benarrosa da Ingresse, também um monstro. Aliás, para mim, um dos melhores captadores de recursos do Brasil e também um dos melhores empreendedores. O setor dele é difícil, minha esposa trabalha nesse setor, é difícil. Ele já estava deslanchando na época, ele tinha um acesso a capital que o Senhora não tinha. E aí, enfim, né, virou uma transação meio que óbvia para a Eventbrite, né, ou eles faziam, ou eles iam ter que montar uma iniciativa do zero. Eles já tinham comprado uma empresa na Argentina, que inclusive virou a sede de desenvolvimento deles de software no mundo, em Mendoza. E aí eu consegui lá convencer o CFO
Maneiro. de fazer essa transação. E o dia que a gente convenceu o CFO, né, a gente fica achando que M&A é sala de reunião, né, lá no Bank of America, no JP Morgan, ou no BBA aqui, com um monte de gente, todo mundo engravatado. Hoje em dia não usa mais gravata, né, mas de camisa social e tal, e garçom servindo, né, comida. Essa reunião que eu tive com ele foi uma videoconferência lá em 2016, por Google Meets, alguma coisa assim, acho que nem chamava Meets na época. E aí eu entro, né, ligo minha câmerazinha, ele liga a câmera, né, o Randy Befumo. O Randy, acho que era CFO da Eventbrite até pouco tempo atrás. O Randy abre a câmera, ele está comendo um iogurte, né, e ele pede para eu explicar sobre a empresa, falar sobre ela 10, 15 minutos. Eu falei, eu não sou empreendedor, não vou fazer pitch para você, eu vou falar o que eu acho que você tem que fazer esse deal. Aí ele terminou o porte de iogurte dele e ele falou, eu vou pedir para o Hugo, que era o country manager, tocar essa oportunidade com você. E dali a gente abre, né, uma conversa que durou 1 ano e pouquinho, mas que foi muito legal porque a gente conseguiu concluir a transação. Claro, né, nem tudo que a gente projeta no momento que a gente fecha o deal acontece, né, a gente faz planos e a vida dá risada na nossa cara, claro. Mas foi uma transação interessante e foi uma transação que, além de ter gerado ali um cascalho legal, né, Atitude FI, ela também mostrou que a gente conseguia pilotar sozinho, né, um M&A dentro do escritório. Claro, né, a gente sempre precisa de ajuda, né, precisa montar um time que vai contribuir e colaborar em conjunto ali para o deal acontecer, mas mostrou que a gente era capaz de liderar uma transação relevante para um player estrangeiro, uma transação com lastro em dólar. Então isso foi muito legal para a gente. E quando você sai dessas grandes estruturas, dos grandes escritórios, né, você acha, putz, não há vida inteligente fora desse lugar. Né, ou vai ser impossível conseguir fazer coisas legais, coisas grandes, relevantes acontecerem fora daqui. Por quê? Porque eu sou um peixinho pequeno. E ali acho que quebrou, né, esse paradigma e a partir daí, cara, a gente começou a meter as caras e o resto é história. Massa, cara. Fala, eu te perguntei antes da gente começar, mais ou menos qual que é a ordem de grandeza, o número de M&As que você já participou, já, enfim, assessorou? Cara, considerando o número de transações, tá? Eu vou falar transações como um todo entre M&A, Venture Capital, Private Equity, DCM e reestruturação. Falando de deals fechados e não fechados. Cara, eu parei de contar ali quando a gente estava na casa dos 380 deals, tá? Eu imagino que a gente tenha já superado isso em algumas dezenas. M&As fechados, cara, imagino que ali na casa dos 100 M&As fechados. Eu tenho, né, uma contagem objetiva, né, que a nossa área de marketing ali reportando os deals que podem ser reportados, que não são confidenciais, para o TTR, né, do meu amigo Jorge, português, gente finíssima. O TTR é o Transactional Track Record, né, a grande maioria dos advisors, né, acabam registrando os deals que eles podem tornar públicos, ou alguma parte deles podem ser tornadas públicas, e a gente registra nessa plataforma, e lá na plataforma eu tenho mais ou menos umas 160 transações registradas, e eu comecei a reportar deals para a plataforma em 2020. Né? Então, não pega também uma parte importante do rolo da câmera. Né? Mas eu vou te falar uma coisa, né? Número de transações é muito importante, que você pega experiência. Né? Quantas vezes você decolou e pousou um avião. Mas acho que mais do que o número de transações, né, é a qualidade dos deals que a gente entregou. E não somente a qualidade, a percepção de qualidade. Eu acho que esse é o principal ranking que a gente deve buscar quando a gente atua no mercado de transações. E o que é percepção de qualidade? É o vendedor, numa próxima transação, te dar a mão, estar disposto a sentar na mesa, conversar com você, olhando no olho, entender que você é um cara construtivo, que você vai ser combativo no que precisa ser combativo, assim como ele também vai ser. Estamos jogando ali dentro das 4 linhas, mas ele confiar em você, ainda que seja uma contraparte, né, e de alguma forma te admirar, mesmo porque você seja um cara muito combativo ou porque você é um cara construtivo, ou ambos. Né? E mais importante do que sua contraparte te admirar, que isso é muito importante também, mas não estamos aqui para agradar os outros. Aliás, a gente desagrada muita gente no meio do caminho, e se você não faz isso, você está fazendo o seu trabalho errado. Mas também, né, o seu cliente, ele falar de você. Mas ele falar de você
não na sua frente, quando você não está lá, quando ele está no churrasco, quando ele está no barco, quando ele está com a família, quando ele está na associação de empresários, na associação de empreendedores, quando ele está jogando pôquer, ele falar de você e falar com uma lembrança positiva. Pô, os caras me ajudaram pra caramba, os caras me ajudaram a capturar mais valor. Quando as coisas estavam difíceis, achei que o deal não ia sair, os caras seguraram o rojão e fizeram a coisa acontecer. E isso é muito engraçado, né? Porque uma mensuração de qualidade, mas ao mesmo tempo isso gera um desdobramento que é esse cliente está te vendendo na rua, sem você precisar se vender. Ele está falando bem de você, ele te indica. A parte mais legal, a gente ganha um dinheiro com isso, ajuda a vender mais no escritório, né? Ganha reputação, ganha credenciais, portas se abrem. E tem uma satisfação também em você ajudar. Eu não estou querendo de papo filosófico, não, tá? Estamos aqui para ganhar dinheiro, etc. Show. Mas tem uma satisfação que é animal você conseguir ajudar, né, um dia eu sair do zero. Complicação do caralho. Acho que só quem já passou por um M&A sabe o que eu tô falando. Aquela quebração de pedra, aquela lista de 300, 400 itens lá para levantar e burocra. E tem coisa que é só o dono da empresa que pode ir lá e responder ou levantar documento. Então, por melhor que sejam os advisors, traz uma carga, né? Mas a gente, enquanto advisor, conseguir conduzir até o ponto final, ou pelo menos fazer parte disso, acho que tem uma satisfação muito maneira, assim, né? Pelo menos eu sinto, assim, imagino que você também. Né? Cara, a sensação é maravilhosa, né? O que eu ia falar é que no Natal, né, é muito engraçado, né? Ali na época de festas, né, eu recebo muitas mensagens, né? Recebo bastante presente também. Muito vinho, muito uísque e tal. Mas eu recebo muitas mensagens, né? E mensagens de gente que eu vendi a companhia há 3 anos, 5 anos, 6 meses... ou que a gente ajudou de alguma forma dentro desse processo, né? E quem que lembra de advogado no Natal? Né? Quem que lembra de advogado no Ano Novo? Né? E a gente ser lembrado é uma demonstração muito grande de que, de alguma forma, né, a gente realmente ajudou a fazer a diferença na vida daquele cliente, daquele empreendedor, daquela jornada empreendedora, daquela família empresária. E isso, cara, é muito legal. É uma satisfação que o dinheiro não compra, né, e ela fica ainda muito mais legal quando a gente também consegue ganhar um dinheiro com isso. Sem e, dúvida. obviamente, ajudar ali também a nossa organização, o nosso escritório, a crescer como os nossos clientes. Né? Não, sem dúvida nenhuma, cara. Estava conversando com o pessoal do meu time, né, que trabalhar com M&A tem que ser uma escolha. Você tem que saber onde você está entrando. Total. Porque não tem dia, não tem hora. Se você estiver fazendo, você já deve ter feito vários M&As com internacionais. Eu já fiz M&A com Noruega, com os Estados Unidos, etc. Não tem hora. Não. É uma escolha, é quase um sacerdócio, né? Um negócio que você tem que, meu irmão, viver aquilo ali. Mas tem um trade-off esse negócio, né? Você está entregando sua vida porque a recompensa também ela tem que vir de acordo. Né? Esse negócio de, às vezes, dos empreendedores, e eu já fui desse clube aí também, de achar que, pô, não, o advisor tá ganhando muito, etc. Cara, é só quando você tá na ponta do advisor que você entrega, que você entende a dedicação e a completa disponibilidade que um advisor tem que ter. Uhum. Né? E só você passando por alguns M&As para você conseguir distinguir, que era um pouco do que eu ia te perguntar agora, já emendando, distinguir o que é um bom advisor do que é um advisor ruim. Esse tipo de coisa, a maioria das pessoas, quando fizer um M&A, vai fazer uma vez na vida, né, estatisticamente. Então falta até parâmetro. Eu estava até brincando ontem lá, te comentei, a gente fechou um M&A ontem, e eu estava comentando, brincando... Parabéns, aliás. Obrigado. Estava comentando com a parte compradora, um cara muito bacana. Falei assim, cara, o advisor de M&A ele é igual o Wi-Fi do escritório. Todo mundo precisa dele na hora de fazer esse negócio. Se ele estiver funcionando, ninguém fica agradecendo. Nossa, como tá ótima essa internet. Se parar... Se der pau, meu amigo, puta merda. Né? Então, assim, no melhor dos casos, você não vai ser notado e tá tudo bem também. Não precisa de tapinha nas costas, né? Mas aí eu queria te perguntar, e por isso que eu perguntei, por isso que eu trouxe o número de deals também, porque eu acho que isso traz muita hora de voo, né? E como qualquer serviço, alguns a gente performa bem pra caramba, às vezes alguns as condições não deixam a gente performar tão bem. Tenho certeza que você já recebeu clientes que falam, cara, eu preciso vender de qualquer jeito.
não tem nem muita agregação de valor. Cara, Sim. bota para andar, etc. É uma liquidação, praticamente. É uma liquidação. E eu acho que é legal trazer isso para o pessoal que está ouvindo, porque quando fala em M&A, todo mundo pensa lá no Brasil Journal, na Valor Econômico, o cara saindo como empreendedor, o exit do ano, etc. Papapá. Mas o mundo é feito de muitos M&As que eles não são glamurosos e muitas vezes são feitos em situações devastadoras, que a empresa já está endividada, a família já está, né, querendo passar para frente ali por R$1, etc. Então, eu acho que é legal a gente trazer luz para isso, né? Existem M&As que de fato geram muito valor, existem outros que é simplesmente para se livrar de alguma bucha. Mas eu queria ouvir de você, eu tenho a minha teoria, eu queria ouvir de você. O que você considera um bom deal? Se você falar, cara, isso aqui foi um puta... A gente estava falando do Walter agora há pouco, né, da Oasis lá. Eu considero um puta de um exemplo de um bom deal, que reflete a qualidade dos empreendedores, sem dúvida nenhuma, mais que justo. Eu queria ouvir o que você fala, cara, esse critério aqui eu preciso preencher e falar, cara, isso aqui foi um puta de um deal bom ali para os sócios, para os vendedores. Eu acho que um bom M&A, né, ele é composto por alguns fatores, e esses fatores podem mudar de acordo com as circunstâncias, mas alguns não mudam, né? Primeiro, conforto, né? O que é o conforto? Você ter o conforto como comprador e você ter o conforto como vendedor, e nós como advisors termos um conforto razoável de que aquela é uma boa transação e a melhor transação que poderia ser extraída, considerando as circunstâncias, as peculiaridades, as características dos ativos das partes envolvidas do momento de mercado, né? Não é uma equação fácil de você entender ela, mas normalmente quando a gente não está confortável, a gente percebe isso muito facilmente, principalmente os advisors conseguem perceber isso maior naturalidade, uma vez que eles já foram expostos a um número muito grande de transações que deram certo, que deram errado, que o deal abriu, ou seja, que não fechamos a transação. Então essa percepção, né, que é muito mais que um gut feeling, né, aquele sentimento que a gente tem, são fatores, né, objetivos muitas vezes, às vezes subjetivos, a gente acaba percebendo se há ou não conforto naquela transação. Conforto é muito mais do que um bom preço de aquisição, uma boa saída em termos financeiros. É um pacote, né, que envolve tanto preço como forma de pagamento, como o que você está dando de garantia, se vai ter um compete ou não, se vai ter uma governança boa após a saída, se vai ser preservado o legado dos empreendedores, se assim eles queiram. Como que vai ser comunicado para o mercado? Como isso vai ser comunicado ao mercado, né? Se os empreendedores, os fundadores vão permanecer no negócio, ainda que com uma função menos executiva a partir de um determinado momento. Então, um pacote, né? Acho que o segundo fator é sinergia. Quando a gente fala de M&A, a gente está falando de sinergia. A não ser que a gente esteja falando de um fundo abutre querendo comprar companhias em situação extremamente problemática, deficitária, estressada, pré-insolvência ou insolventes, a gente está falando de captura de sinergias, né? E a captura de sinergias, ela também depende de um outro fator importante, que é a integração, ou seja, o que acontece uma vez que o deal é fechado, né? Dentro do que nós no mercado chamamos de PMI, Post-Merger Integration, né? Como que as partes ali elas vão se acoplar ainda, né? Que seja um gorila comprando um mico-leão dourado ou dois macacos do mesmo tamanho tentando ali se juntar e combinar os negócios. A partir da integração, né, e da sinergia, a gente tem um resultado que normalmente ele acaba, né, acho que sendo, né, a cereja do bolo, que é o destravamento de valor. Ou seja, a geração de valor. Então se começa com conforto para se dar o fechado naquela transação. A partir do momento que se tem o conforto, deve-se buscar a integração mais rápida, fluida, menos custosa, menos ruidosa possível para que se capturem as sinergias, e a partir daí você tem uma consequência que é o destravamento de valor, a geração de valor, que vai aumentar a sensação de conforto inicial que aquele empreendedor teve quando deu fechado, e aí 5 anos depois de fechar o deal ele fala, nossa, foi um bom deal. Foi o melhor deal da vida? Provavelmente não, mas foi o melhor deal que dava para se obter e o resultado após o fechamento foi tão bom ou até melhor quanto. Tem um filme muito legal, que o Richard Gere, ele é o ator principal, né? E a cena final, ele, né, e um cara que ele vendeu a companhia dele, ele estava numa situação muito ruim vendendo a companhia, e eles, depois de fechar o deal, eles sentam para tomar um drink e o comprador pergunta, né? Você acha que eu
teria conseguido comprar a sua empresa se eu tivesse oferecido tanto? Né? E ele faz uma brincadeira dizendo, olha, você ofereceu muito mais do que eu já queria. Né? Então tem sempre isso, a gente sempre trabalha com assimetria de informação, né? A gente não tem todas as informações, a gente não tem todos os forecasts, seja com relação ao negócio que está sendo adquirido, seja com relação à nossa contraparte, seja com relação ao mercado, né? Afinal, o mundo é muito ágil, dinâmico, tem muita coisa acontecendo, principalmente dos últimos anos para cá. Então a gente tenta fazer a melhor transação. E acho que esses 4 fatores, né, eles são muito importantes. Conforto, sinergia, integração, destravamento ou geração de valor. Acho que esses fatores, eles acabam trazendo ali as características, as nuances que a gente fala, não, esse foi um bom deal. Foi um bom deal, Foi um bom deal. E também falava ontem no almoço lá de celebração, como que, cara, para sair um M&A tem que ter quase um alinhamento de astros. Assim, um bom M&A, né? Um bom deal. Tem que ter quase um alinhamento perfeito de astros, né? Ontem, esse deal foi muito bacana, como eu te comentei. Ainda não foi anunciado, então não posso falar exatamente, mas 3 anos eu participei dessa empresa, da competência e mérito, assim, cara, absoluto da empreendedora, muito disciplinada, muito executora, que fez a empresa crescer e melhorar suas margens, etc. Mas esse foi um deal, assim, cara, que do primeiro contato com o comprador até fechar deu 6 meses, o que hoje é muito rápido, né? Os deals têm ficado muito longos. Sim. E para M&As menores, normalmente as empresas estão bagunçadas e você tem que remontar. Essa empresa estava organizada, ela se preparou para esse negócio e foi muito bacana porque a gente marcou a data de ontem, dia 1º de outubro, há umas boas semanas atrás. Falou, vai ser dia 1º de outubro. A gente sempre faz isso, né? Aquelas datas tentativas e que normalmente é meio pro forma, assim, né? Super. Temos uma data, tem uma meta. É tipo uma meta... Tanto é que o cronograma é chamado de cronograma tentativo. Né? Cronograma tentativo, exato. Cara, foi no dia marcado e tal. Foi muito bacana. E eu acho que boa parte do que você falou aqui, fiquei refletindo quando você falava, acho que encaixa. Então, claro que isso não é mérito 100% nosso. Talvez 1% ali a gente tenha... Um bocadinho a gente possa ter ajudado. Eu queria agora perguntar um pouco do outro lado ali. A gente falou de um bom deal. Eu queria agora não só falar do que são os maus deals, ou... Eu não quero te usar tanto no seu lado de advogado, tá? Mas te vejo muito mais como um cara de negócio, não que seja ruim ser advogado, mas eu te vejo muito como um cara de business, assim. Quais são, no M&A como um todo, os principais erros, os clássicos que você vê se repetir dia após dia, que levam a maus deals? Acho que falta de preparação, né? Acho que é um mantra, né? E aliás foi esse meu ex-sogro, Paulo Ricardo, que me introduziu esse pensamento estoico, né, de um pensador clássico chamado Sêneca, que ele define sorte como você encontrar uma oportunidade para a qual você esteja preparado. Né? Legal, hein? E aí você falou de alinhamento de astros, né? É um pouco isso. Né? Você se preparou para uma oportunidade, essa oportunidade apareceu, essa é a verdadeira sorte. Né? No francês, sorte é chance. Né? Chance, né? A nossa chance. Né? Então, talvez você tenha uma chance, né? A chance de você desperdiçar essa chance, se você não está preparado, são altas. Né? Então, estar preparado é muito importante. Esse é um corte bom, hein? Do caralho, achei sensacional. E você estar preparado é muito importante. Né? As companhias, elas são, por natureza, desenhadas para gerar resultado. E, portanto, uma vez que você tem resultado apurado, você faz uma distribuição como dividendos, onde aí sim os acionistas, os cotistas, eles podem levar o lucro para casa, né, e aí eles começam a serem remunerados pelo capital investido. No entanto, né, quando a gente está buscando levar essa companhia para um processo de exposição a mercado, seja para um M&A, para um IPO, essa não vira... Você distribuir dividendos não é a primazia da companhia. A primazia da companhia começa a ser gerar valor de equity. E gerar valor de equity muitas vezes significa sacrificar a distribuição de dividendos para se reinvestir aquilo que poderia ser distribuído a título de dividendos. E aí você tem uma companhia muitas vezes menos atrativa para o acionista. Por quê?
Porque ela não está gerando, se ela fosse uma vaquinha, ela não está gerando tanto leite para que esse acionista bote na sua mesa, porque ela está guardando, fazendo uma reserva daquele leite para engordar e ser vendida por uma arroba mais cara, né? Mas até você conseguir vender essa companhia mais caro, vender essa vaquinha mais caro, você enfrenta uma série de desafios. Às vezes não é o momento certo de ir a mercado, porque senão aquela vaca que está gordinha, você vai vender ela pelo mesmo preço que se ela fosse uma vaca magrinha, né? Às vezes, o teu setor está passando por questões ali de uma legislação que vai ser aplicada, uma regulação que vai ser aplicada, ou existiu uma transação que deu muito errado no seu setor, né, que está gerando ali um pênalti nos valuations das demais companhias que nele atuam. Às vezes você tem uma questão institucional, às vezes você tem uma questão estrutural, às vezes você tem uma questão geopolítica, econômica, influenciando o teu mercado. E todas essas características, né, por mais que você esteja preparado ou se preparando, né, elas podem de alguma forma ali dificultar o cenário para que você possa fazer uma transação. Mas quando você está preparado, uma vez que essa nebulosidade, né, que essa neblina, que esse barulho, que esse ruído, que essas dificuldades circunstanciais que se apresentam, elas se dissipam, se você está preparado, muito provavelmente você vai estar, talvez não em primeiro lugar na fila, mas você provavelmente vai estar ali nos primeiros lugares, nas primeiras colocações do teu mercado, né? E compradores, eles são sofisticados, na sua grande maioria o suficiente, para buscarem oportunidades onde eles possam destravar valor, mas eles também querem encontrar ativos organizados. Porque a terra arrasada para um comprador significa uma transação mais difícil, mais complexa, mais custosa. lenta, mais custosa, onde ele vai ter que levar uma série de informações e fazer disclosure para o seu conselho, para a sua diretoria, às vezes até para os seus acionistas, para que ele possa, enfim, seguir em frente com a transação. E quando a companhia está mais organizada, mais preparada, mais estruturada, a tendência é que essa transação ela precise de menos ginástica de governança para que ela seja aprovada. Então, estar preparado é realmente muito, muito importante. Um segundo ponto, que eu acho que também pesa bastante, né? Enfim, acho que transações mal estruturadas, tanto do ponto de vista da estrutura de aquisição. Era uma transação que tinha que ter vendido 100%, mas eu vendi 50 mais 1, ou vendi controle 70%, sem uma call e uma put no final, e aí, poxa, aquele empreendedor que vendeu o controle da sua companhia se sente escanteado com o tempo, começa a não ter mais nenhuma distribuição de dividendos na companhia, ele não consegue mais atrair outro investidor. Não consegue atrair, não consegue mais liquidar a participação dele, porque ele já é minoritário, e o acordo de governança deixa ele numa posição minoritária com um outro veto, mas ele não influencia em nada, e ele tirou uma bela grana, fez um bom cash out ali na transação, mas no final do dia ele está montado, né, numa posição de 20%, 30%, que ele não consegue liquidar de jeito nenhum, e ele virou rico de papel com relação a essa parcela do patrimônio dele. E aí também, né, transações são mal estruturadas, não somente do ponto de vista da estrutura de transação, mas também com relação aos documentos, né, o enxoval de documentos, principalmente o SPA, contrato de compra e venda, e o acordo de acionistas, quando, né, não é uma transação de venda de 100% da companhia. Perfeito. Ou compra de 100% da companhia. Eu queria pegar esse ponto, porque eu já passei por isso, já tive essa cabeça lá atrás, e a primeira pessoa que me alertou sobre isso foi, eu vou cometer aqui uma injustiça que eu não vou lembrar o nome dela, mas hoje ela é principal lá da AB Capital, se eu não me engano, ou do que era a eBricks. É o Eduardo Belzer? Não, é uma mulher, cara, muito boa, muito boa. Depois eu vou lembrar o nome e eu faço a justiça aqui. E na época a gente estava se aproximando muito do Carrefour com a Zite. E ao mesmo tempo eu negociando com o Monax, com a eBricks, etc., para ver se levantava um fundo, aquele desespero, né? Ou eu vendo ou eu preciso de alguém para pagar as contas aqui. E ela falou o seguinte, cara, independentemente do que você for fazer, não coloque um estratégico como minoritário no seu cap table. E muitos empreendedores
me procuram a VPX ou por conta própria, sonham com esse negócio de trazer o chefão da fase que eu falo aqui para o início, porque o cara vai trazer sinergias e ele vai ajudar, etc., o que não necessariamente é uma mentira, mas isso acaba criando, nas palavras do Stélio Tolda, quando ele fez o podcast comigo, uma corrida de um cavalo só. E eu achei isso muito interessante. Eu queria ouvir a sua opinião. Provavelmente você já viu situações como essa diversas vezes que deram certo, que deram errado. Qual que é a sua leitura sobre isso? O que você pode dar de dica para quem eventualmente está querendo trazer ali o chefão da fase para ser um carinha no cap table ali logo cedo? Legal. Antes eu vou fazer um parênteses, tá? Eu trabalho tanto para vendedores quanto para compradores, né? E trabalho para empreendedores, famílias empresárias, mas também grandes companhias, corporações que vão ao mercado fazer aquisições. E, de fato, né, existe sim essa percepção do empreendedor que uma vez que ele se acople na espaçonave, né, ele tem uma X-Wing lá do Star Wars, ele se acopla na empresa-mãe, a vida vai ser muito mais fácil, as portas vão se abrir para ele, tapetes vermelhos vão ser estendidos, porque ele é sócio da companhia XYZ listada em Nasdaq, listada na B3... E toda a expertise. E toda a expertise, o time de vendas vai estar super interessado e vai ajudar eles, e eles vão integrar lá no RP, e vai chover pedido para eles, porque veja, a equipe de vendas vai começar a vender eles também no Brasil inteiro, eles vão sair de uma força de vendas de 10 vendedores, SDR, BDR, para um time de 1.000 vendedores, vai vender em tudo que é canal. E sim, né, isso pode dar certo, mas para isso a gente precisa de sinergia e integração, que muitas vezes não acontece nesse tipo de transação. E por que não acontece? Porque quando a gente olha o tamanho do faturamento, da receita de uma grande corporação, uma startup, a não ser que ela já tenha ali um market share, um share of wallet bastante relevante, aí a gente já está começando a pensar em empresas ali que estão naquela faixa, né, que o mercado chama de unicórnio, né, ou algo pré-unicórnio, vamos dizer assim, elas não fazem tanta diferença nos financials, nos unit economics de uma grande corporação do que seria um estratégico. Pouco dinheiro para muita dor de cabeça dentro da organização. Muita dor de cabeça. E organizações desse tamanho, elas são conhecidas por serem transatlânticos, né? Que, muito embora sempre cheguem com segurança no seu destino, né? Com exceção de um outro tipo Titanic, mas elas normalmente chegam com segurança no seu destino, né? E elas têm uma menor flexibilidade, uma menor adaptabilidade para lidar com os cenários de uma startup, né? E aí, dentro desse processo, né, onde uma startup ela traz um estratégico para dentro, principalmente com uma posição minoritária, onde vai haver uma governança que vai trazer uma série de freios e contrapesos, a grande maioria ali dos freios em favor do estratégico, aquela falta de flexibilidade, aquela falta de velocidade, de adaptabilidade, que são pontos muito importantes para uma startup, acabam de alguma forma contaminando aquela startup que agora tem, né, um estratégico no seu cap table. E aí, né, esse destravamento de valor, que seria através de mais vendas, abertura de portas, acesso, todo esse tipo de coisa, acaba não acontecendo e isso gera uma grande frustração no empreendedor, né? E por outro lado, né, a gente também tem que lembrar que essas grandes companhias, grandes corporações, elas são administradas não por um empreendedor, não por um diretor, mas sim por um conjunto de diretores, um conselho de administração, que tem uma série de fatores ali, inclusive do core business, que são mais importantes, financeiramente mais importantes que a da startup, que eles têm que tomar decisões ali o dia inteiro, alocação de orçamento e tudo mais, e eles têm incentivos claros. Qual é o incentivo do diretor financeiro da companhia, do CFO, do CEO da companhia, ou até do diretor de vendas, né, de gerar X milhões de receita para aquela startup XYZ que foi adquirida? Normalmente não existe uma vinculação direta desses dois fatores. Então o diretor de vendas vai estar focado nas vendas do core business do estratégico e não lá da startup. E tudo bem. Esse cara está com a atenção voltada para aquilo. Agora, se isso não está bem estruturado no plano de negócio, se isso não está bem estruturado nos contratos da transação, ou seja, eu vou ter o seu diretor trabalhando X horas por semana para a gente, ele vai ter uma meta de gerar não sei quanto de faturamento, de vendas, e isso vai afetar o bônus dele, ele vai ter um kicker no bônus dele que devia ser de 10 salários, vai virar 20 se ele atingir essa meta da startup.
Normalmente não se pensa muito nisso. Se acha que só pelo fato do Banco do Brasil ter virado sócio da Fintech XYZ, as coisas vão dar certo, né, e elas vão funcionar. Antes ali do frenesi, né, pós-pandemia, onde várias incumbentes, várias empresas de economia real foram ao mercado comprar participação, comprar controle, comprar 100% de startups, né, até por inovação lateral mais barata, eu acho que os empreendedores eles tinham uma percepção equivocada maior de que era só acoplar numa grande companhia ou ter um estratégico no cap table que a vida ia mudar, né? Acho que depois ali, né, do cenário que se desdobrou após, né, esse frenesi de transações pós-pandemia, onde muitas das transações que foram feitas com o estratégico deram errado, né, e as expectativas foram muito frustradas, os empreendedores se falaram, se comunicaram com relação a isso. Acho que hoje empreendedores com o mínimo de experiência no ambiente de transações, seja na captação de recursos, seja porque já fez um M&A, já fez uma saída, eles sabem que deve-se olhar esse tipo de estrutura com ressalvas, né? E, por outro lado, as corporações também se sofisticaram, né? Algumas delas criaram boas estratégias de corporate venture capital, onde não necessariamente eles estão colocando todo o peso, toda a inflexibilidade, toda a vagarosidade nessas companhias, né? Nessas startups. E algumas iniciativas de corporate venture capital têm se mostrado bem-sucedidas. Agora, um ponto que é muito, muito importante, né? Quando você faz uma venda minoritária para um estratégico, é muito importante que você saiba que se você está com o Banco do Brasil no seu cap table, não dá para você, né, achar que você vai fazer muitos negócios com o Itaú, com o Bradesco, com a Caixa, né? Não significa que você não pode fazer, mas a chance de você fazer os melhores negócios com essas outras casas fica muito menor. E isso tira um pouco do seu TAM, né, que é o seu mercado total endereçável. Total. Isso pode diminuir um pouco ali o seu market share, pode também diminuir o seu ímpeto de negócios e a sua atratividade para que executivos venham trabalhar na sua companhia. Então, dentro dessas situações, né, o que muitas vezes é interessante e é deixado de lado, né, é você criar uma transação onde seja uma venda minoritária na largada e na primeira oportunidade, mediante atingimento de determinadas metas, essa transação ela vire uma venda de controle para então virar uma venda de 100%. É o tipo de transação que a gente chama de path to control, né? Você entra com uma posição minoritária, você comprador entra com uma posição minoritária, mediante o atingimento de algumas metas você fica obrigado ou você tem uma opcionalidade, aí quando a gente está pelos vendedores a gente prefere que seja uma obrigação do comprador comprar o controle da companhia para que atingidas mais algumas metas, aí sim se compre 100% da companhia. Para quê? Para que uma vez que você tenha aceitado, né, colocar um estratégico dentro do seu cap table e você esteja confortável em trabalhar com essas limitações mercadológicas que você vai ter, você ainda assim consiga performar bem, você possa vender o controle da sua companhia, porque dificilmente você vai conseguir levar essa companhia para outros compradores no mercado do mesmo perfil, até porque, um ponto importante técnico, mas importante, esse comprador provavelmente ele vai pedir uma cláusula de direito de primeira oferta, sem direito dúvida, de primeira recusa, e, enfim, ele vai ter uma preferência, ou seja, você fechou com o Banco do Brasil e Itaú botou uma proposta na mesa, o Banco do Brasil vai poder cobrir, né? E aí no final do dia é um jogo onde o deal já nasce morto, porque você vai sempre fazer com aquele estratégico que está ali dentro, a não ser que você esteja performando muito mal e o Itaú queira fazer uma loucura de fazer uma killer acquisition, uma strategic acquisition para tirar, né, do Banco do Brasil. Lembrando que estamos falando em nomes hipotéticos aqui. Mas, quando nessas situações, né, quando você decide seguir em frente com um deal com essa característica, é muito importante que, uma vez que você performe, você possa liquidar mais uma parcela da sua participação, até porque essa entrada do estratégico, existe uma tendência muito grande que seja cash-in ou um cash-out mais para os investidores, né? E aí você vende uma parcela adicional da sua participação, né? E aí você também tem a possibilidade de liquidar o restante da sua participação para que você tenha a opcionalidade de não ser sócio do Banco do Brasil ou dessa grande corporação por muitos anos, caso aquilo não faça sentido. E aí tem um ponto, né? Eu brinco que empreendedor, né, principalmente startup, normalmente é bicho solto, né? O cara monta o negócio,
cresce, o negócio começa a ficar muito difícil, com muita governança, muito diretor, ele já não manda mais do jeito que ele mandava, ele perde protagonismo, aí vem um estratégico, e aí ele percebe que, putz, deixa eu abrir outro negócio, quanto tempo eu tenho de não compete? Faltam 10 dias para o meu fim do meu não compete, daqui 10 dias eu estou empreendendo e vida que segue. O Paulo Passoni, né, eu lembro que no LinkedIn dele, ele colocou lá por um tempo, empreendedor em non-compete, faltam não sei quantos dias para acabar o meu non-compete. Você vê, é o que o cara é, um construtor, né, um builder, né, um construtor de negócios. E aí eu tenho uma história só para fechar, que você conhece a turma, eu não posso falar nomes aqui, mas há alguns anos atrás a gente vendeu, né, fez uma venda relevante, né, numa transação com uma característica de path to control, para um grande grupo listado em bolsa, né? E foi uma transação que foi muito bem estruturada, mas a gente estava muito comprimido na época, a companhia não tinha mais dinheiro para pagar folha, já não pagava folha há mais ou menos uns 50 dias e tudo mais, então tinha que vender, era isso, ou fechava, todo mundo ia para a rua, ninguém ia receber, ia ser um grande fracasso, não é um insucesso, é um fracasso, né? Que é bem diferente de um insucesso. E aí, enfim, fizemos a transação, dentro do que foi possível negociar, a gente conseguiu, e acabou que os empreendedores achavam que aquilo era uma boia salva-vidas para ele. E foi, tá? Foi por alguns meses, né? Aí a tempestade diminuiu no mercado, que eles estavam inseridos, e eles começaram a perceber que aquele estratégico que estava no cap table, ele estava deixando a companhia muito pesada, muito difícil, e eles não estavam conseguindo capturar sinergias, e ainda assim eles estavam conseguindo performar sem a ajuda desse estratégico. Bom, no final, 2 anos depois, o cara me liga, o empreendedor me liga, é um cara que eu conheço desde que ele tem 10 anos de idade, ele me liga e fala, cara, esse negócio é o seguinte, a gente quer chutar a bunda dos caras, né, e com todo respeito, somos gratos ao que eles fizeram, estenderam a mão pra gente, mas agora, cara, a mão que eles estenderam não tá mais ajudando em nada, na verdade está atrapalhando, e a gente precisa seguir nossa vida aqui. E a gente foi basicamente contratado, né, para uma operação onde a gente ia renegociar, né, com esse estratégico, para que ele tivesse uma posição minoritária da companhia, saísse da companhia e a startup pudesse virar independente de novo. Foi basicamente uma operação resgate, legal. Porradaria em reunião de conselho, porradaria em assembleia de acionistas, mas no final deu tudo certo, com muito respeito, e conseguimos negociar uma condição muito boa para os empreendedores, e essa companhia listada ficou lá com o quer que quer, né? Basicamente é o seguinte, se essa companhia, essa startup for vendida em até X anos, essa companhia que ajudou a jogar essa boia salva-vida lá, ela recebe lá um percentual. A revisãozinha de preço. Na verdade, não é uma revisão de preço, eles recebem um percentual sobre o valor que esses empreendedores que ficaram na companhia receberem num M&A. Então, no final do dia, eles ficaram lá com a possibilidade de ganhar uma grana caso um M&A seja feito com essa companhia. Legal. Cara, isso é muito bacana. Depois tem que tirar um corte disso, virar um material educativo. E é claro que existem formas de você fazer de maneira mais segura, né, esse tipo de transação. Mas precisa ter clareza de que... E não afasta só outro estratégico, né? Como eu só atuo em sell-side, eu posso falar talvez um pouco mais rasgado aqui. Você não afasta só o estratégico, você afasta o financeiro também, porque o financeiro olha de fora e fala, meu irmão, seu comprador já está aí dentro. É isso aí. Está olhando sua cozinha. Tem poder de voto, tem poder de veto, tem preferência de tudo que você pode imaginar, né? Tem acesso a todas as suas informações. Acesso a tudo. Tem poder de te pressionar se ele quiser. Tem poder de vetar aumento de capital, vetar novas captações, etc. E tal. E eu conheci, eu espero um dia poder contar essa história aqui, é um empreendedor daqui de São Paulo, que o cara tinha um estratégico no... uma startup famosa, capa de jornal, etc. Trouxe um estratégico minoritário, que meio que ajudou eles a tomarem um pouco de dívida, etc., que depois ia comprar. Depois eles desistiram da compra e deixaram os caras ali... eles só tinham mútuo, não estavam no contrato social. Os caras basicamente entraram em recuperação judicial e essa empresa grande que era investidora aqui, ela virou uma credora, inclusive. É isso aí. E falou, olha só, tem que me pagar de volta. Eu te coloquei nessa situação, eu te induzi, que eu estava no board, etc. e tal. Mas o problema é teu. Mas, cara, o problema é seu. Inclusive, você está me devendo aqui uma boleta. Então, muito cuidado, tá? Quer fazer um negócio desse? Contrata a BVA junto com a VPX aqui que a gente resolve isso. Tem até uma arbitragem, né? O escritório é muito forte em transações, mas a gente foi desenvolvendo uma área de
contencioso societário de transações bem interessante, né? E há uns 3, 4 anos atrás, uma empreendedora nos procurou, ela fez uma venda de controle para um estratégico, fez com outro escritório de advocacia, que a gente respeita muito, time muito qualificado, mas ela optou por trazer esse caso para a gente, né? E nesse caso, ela fez uma venda para o estratégico listado em bolsa, o líder absoluto do seu setor, tem um controlador definido nessa empresa listada, e ela tinha uma relação com esse controlador, e uma vez feita a transação, feito o M&A, ela não se atentou, mas tinha uma cláusula lá que dizia que o estratégico poderia usar a startup adquirida como provedora de serviços com um preço diferenciado. Isso significa que, se ela cobra X para o mercado, ela tem que cobrar 1/10 de X para atender essa empresa, e esse cara aciona tanto, né, a plataforma dela que ela não consegue atender mais ninguém e os financials não param de pé. Então, no final do dia, ela virou uma subsidiária que oferece um serviço de primeira linha que seria 10 vezes mais caro no mercado, ela oferece por 10 vezes menos, e ela está lá como passageira da agonia, porque ela não tem uma call e uma put para liquidar a sua participação, o restante que ela ficou. E para piorar, essa companhia, esse estratégico, não tinha nenhum tipo de covenant, né, de norma de conduta ali, que ele não poderia se apropriar ou criar uma propriedade intelectual parecida com a que ela criou. Então, basicamente, o cara começou a desenvolver aplicações para o software oferecido por essa startup que ele comprou o controle e deixou como propriedade intelectual do estratégico, da controladora. Então, cara, virou um Deus nos acuda ali. Assim, a sorte, né, é que quando a gente trabalha com esses documentos e quando tem bons escritórios envolvidos, ainda que uma ou outra coisa passe, né, sempre tem uma estrutura contratual bem robusta. E uma coisa que é muito interessante, né, quando a gente está discutindo essas transações, o contrato é sim o documento mais importante, porque ele está assinado, ele foi objeto de diversas revisões, tem lá muitas vezes até uma cláusula que as partes são sofisticadas e foram assessoradas pelos seus advogados e tem clareza do que estão assinando. Porque são um contrato de 100, 200, 300 páginas, né, não só de cláusula, mas anexos, às vezes chega até 1.000, 1.500 páginas ali com os anexos. Mas enfim, né? Então você tem lá um bom respaldo contratual, mas a formação do contrato, os e-mails trocados, a forma como as negociações foram feitas, né? O rolo da câmera da negociação, ele também é muito levado em consideração quando você tem uma discussão como essa com relação a uma transação numa boa câmara de arbitragem. Então, a foto do contrato é muito importante, mas o rolo da câmera também é muito importante. Como foi construída aquela negociação. E aí documentação é um pouco da regra do jogo, né? Super. Você ir documentando, registrando. É o que a gente chama de paper trail, né? Você tem que criar um rastro de papel de documentos para que, putz, se lá na frente, daqui 10 anos, você tiver que interpretar aquela cláusula, você não se baseie tão somente na letra fria da cláusula. Você tem e-mails, mensagens de WhatsApp, trocas ali que falam, por que eu construí essa cláusula? Esse é o motivo. Putz, então ela descalibrou, ela já está desequilibrada, ou putz, ela foi interpretada de uma maneira enviesada. O conceito original era diferente. Tem algum nível de abuso na interpretação da cláusula, né? Então é isso que a gente vai levar em consideração. Muito legal. E aí, pessoal, assim, falando de quem já passou por esse processo, né, nas próprias empresas 2 vezes, a tendência de quem está vendendo especialmente é se deslumbrar com o comprador e falar, puta... E de fato, né, normalmente você está lidando com um empreendedor gigante, de muito sucesso, etc. É natural aquela fase da lua de mel, etc. Mas você precisa atuar como se um dia você precisasse de registro do contrato. Às vezes a gente faz contrato achando que a gente nunca vai usar. Faça um contrato pensando que vocês vão usar. Tá? Claro que você vai ter seus advogados, etc. Mas eu sempre recomendo para os próprios empreendedores que querem seguir uma trilha de M&A, reduzir um pouco a assimetria de conhecimento entre o sell side e o buy side. Estuda. Cara, eu fiz um curso numa faculdade de negócio aqui de São Paulo em 2018, de M&A, fiquei uma semana. Eu tive uma aula com uns puta cara animal, assim, uma semana intensivo dentro da sala de aula. Pô, eu não virei um advisor de M&A ali, mas aquilo ajuda a reduzir a assimetria para você poder formar sua opinião crítica, você poder... não é estar de igual para igual, mas estar um pouco mais parelho e não se deslumbrar tanto com essa relação que é quase uma lua de mel
ali depois que você fecha e esqueça de pontos importantes, como, por exemplo, a documentação, como é que é o Paper Trail? Paper Trail. Paper Trail. E só explicando aqui, o que é a estrutura de call e put, depois você me corrija qualquer coisa. A call é basicamente quando eu tenho uma opção de comprar mais ações. Imagina que eu investi aqui na empresa investi lá na BVA, comprei 20%, e eu falo, Felipe, mas eu quero ter uma opção a preço definido ou não, mas ou a um múltiplo definido de em até 3 anos comprar mais 10%. Então eu tenho uma opção ao meu critério. Se o Felipe tivesse uma put, ele teria o direito de me obrigar a comprar parte dele. Então ele pode falar assim, Rodrigo, tudo bem você ter uma call, mas eu também quero ter uma put que eu posso te acionar nos próximos anos, etc., se eu bater tal e tal meta, e você me pagar um múltiplo maior. Eu te obrigo a me dar um cash out. Então essa estrutura de call e put que ela é muito comum em contratos onde você tem ali um minoritário, etc. Falei besteira? Tecla SAP perfeita. Ok, beleza. É sempre uma obrigação nossa aqui traduzir um pouco para a turma aí. Filipão, cara, animal do caralho, papo. Vamos pro bate-bola aqui, jogo rápido, para a gente poder encaminhar para o último bloco, tá? Como eu te falei no início, né? Acho que as coisas que a galera mais gosta de ouvir são os desafios, são as dores, etc. Mas também um pouco das extravagâncias. Então, a primeira pergunta do nosso bate-bola é: qual foi a maior extravagância que você já viu ou presenciou um cliente fazer logo após assinar ali um deal, botar o TED ou o Pix na conta? Cara, essa é uma que eu não me canso de repetir porque foi muito exótica, né? Eu sou professor, né? A gente montou um curso de M&A lá no G4 em 2021 e hoje esse curso, né, chama Expansão de Negócios, onde a gente fala de captação de recursos também e de transações de M&A. Eu sou o professor lá sobre, né, o jurídico dentro das transações e esse tipo de curso é muito importante mesmo para você nivelar o empreendedor, né, como você bem disse. E eu falo nesse curso, né, que um dos momentos mais exóticos da minha carreira foi uma transação que eu estava vendendo uma fintech para um grande banco espanhol. Então, deixo a cabeça de vocês aí pensar quem que é. E aí, na sala de fechamento, chega o empreendedor, alguns empreendedores, mas 2 principais, né, os 2, o fundador e o co-founder. E um dos fundadores, né, aquela cara, né, de empreendedor de fintech, né, camiseta preta, no dia estava de camisa social, né, mais Mauricinho, e chega o outro lá com uma camiseta do Pikachu no fechamento, um deal fantástico, de centenas de milhões de reais, foi um deal muito fluido, que funcionou muito bem. E aí, esse empreendedor que vendeu a sua companhia para esse grande banco, vendeu sua startup para esse grande banco, a exoticidade que ele fez, né, a coisa, o deal toy que ele comprou, ele botou algumas dezenas ali, imagino que é algo na casa dos 40, 50 milhões de reais, em memecoins, shitcoins, né, que são aquelas criptomoedas com um lastro, né, muito menor ali do que um Bitcoin, né, ou outras criptos aí de qualidade. E o cara não somente, né, botou uma bela grana, né, que ele recebeu ali por conta em decorrência do deal dessas memecoins, shitcoins, como também ele ganhou uma puta grana, né, com essas shitcoins, essas memecoins. Dizem, né, aí folclore, né, a gente não sabe se é verdade, mas ouvimos de várias bocas ali próximas dele que ele multiplicou o capital ali umas 2, 3 vezes. Puta merda, então, cara. assim... Que bom. Eu achei que você ia falar um desfecho pior. Não, o cara assim, o cara é realmente bom. Tem o Midas, né, que tudo que ele toca é ouro, e o Merdas, né, que tudo que ele toca é merda. Nesse caso é o Midas, né? E essa foi uma coisa exótica, assim, que eu não imaginava que eu fosse ver na minha carreira. Já vi cliente comprar relógio, Porsche, já vi cliente comprar casa, já vi cliente realizar o sonho que ele tinha de viajar ao mundo... enfim, já vi algumas coisas peculiares, mas essa eu não imaginava que fosse ver. Nem a camiseta do Pikachu no fechamento, essa aqui é até uma coisa engraçada, virou uma história bastante repetida lá no escritório, mas também o negócio dos memecoins. Mas deixa eu aproveitar aqui, senão o pessoal vai brigar comigo. Lá na VPX nós somos uma consultoria especializada tanto na assessoria de M&As quanto na preparação de empresas para que elas estejam prontas para ser vendidas também para levar ao mercado. Tá? Se você
tem esse objetivo na sua companhia, tem um QR Code aqui em algum lugar da tela, tá? Lê esse QR Code, que o meu time vai te chamar aí para a gente poder bater um papo, entender em qual fase dessa jornada aí do zero ao exit que você está e se a gente pode te ajudar a diagnosticar isso, te ajudar a eventualmente criar um exit plan, né? Um plano para como você pode chegar também a ter dinheiro para comprar uma shitcoin ou um Porsche ou um relógio, seja lá quiser. O time que você jogue. Se você pudesse dar um conselho apenas para alguém que está passando por um M&A no sell side, qual seria? Se prepare. Se prepare. Acho que, primeiro, né, você entender, e de fato, entender, compreender e se engajar num processo, né, de se expor a mercado para buscar uma transação de M&A, seja porque bateram na sua porta com sondagens, seja porque você entende que chegou o momento, após refletir profundamente sobre isso, consigo, com seus sócios, com os seus principais ali, colaboradores, né, aquelas pessoas que te ajudam de fato no dia a dia, se prepare. Né? E aí se preparar, isso envolve, primeiro, né, um nivelamento de conhecimento, de conteúdo, entender o que de fato são transações de M&A, como elas funcionam, como elas se comportam, quais são os múltiplos do seu mercado, como que estão precificando, quais foram as últimas transações que aconteceram. Busque bons parceiros para te assessorarem nesse processo, não somente, né, o Financial Advisor e o Legal Advisor, né, ou seja, o assessor financeiro, como uma VPX, ou um assessor legal, como um BVA, mas também pessoas, né, que possam, de alguma forma, que já tenham passado por isso ao longo da sua jornada empreendedora, da sua carreira, que possam, de alguma forma, contribuir com você, seja com conteúdo, com experiência, ou até mesmo com contatos, com acesso, para que você possa fazer um processo mais fluido, né, e que te tome menos energia, porque tempo, dedicação e dinheiro vai te tomar bastante. Tá? Então, estar preparado, acho que ter conhecimento, conteúdo e se cercar de gente boa dentro desse processo. E aí, obviamente, quando você está se cercando de gente boa, né, é importante você saber também que essas pessoas, de alguma forma, elas precisam ser remuneradas, né? Seja com dinheiro, seja com prestígio, seja com ambos, né? Por exemplo, eu vi diversas companhias, uma vez que estavam dispostas a ir ao mercado, montar um conselhinho consultivo lá com 3 consultores, um advisor pago, 2 amigos que já fizeram 3 M&As, um que já foi diretor de companhia aberta e fez uma série de aquisições, e aí monta esse time, né? E não dá para achar que essa turma vai trabalhar como se fosse homem. No amor, né? No amor. Então, é importante que se criem ali mecanismos, né, para que eles sejam compensados, né? E estar preparado, eu acho que é o principal conselho que eu dou. Animal. Última do bate-bola aqui. Earnout é sempre um vilão ou tem como ser positivo? Tem como ser positivo, né? Eu acho que o earnout, a forma como ele é construído é que diz se ele vai ser um vilão ou se ele pode gerar valor. O que a gente viu, né, nos últimos anos, né, acho que entre 2020 e 2023, foram earnouts que eles foram construídos muito se levando em conta, como se já estivesse dado, eventuais sinergias geradas por conta da transação e tirando um pouco o foco de coisas importantes, como, por exemplo, custos, despesas, e muitas vezes esses earnouts foram construídos com base em EBITDA. E aí, o cara da startup, ele é espartano, né? Muito embora às vezes ele esteja trabalhando de uma forma deficitária, né? Queimando caixa no cash burn, na grande maioria das vezes tudo que ele está investindo é para gerar valor para o negócio, gerar valor de equity para o negócio. Quando você fecha uma transação, muitas vezes está trazendo gente para controles, como por exemplo um diretor financeiro, um diretor jurídico, que não necessariamente vai gerar um upside para o negócio, pelo menos financeiro. E aí, quando você estabelece, né, um earnout com base num EBITDA e depois de uma transação, né, os custos, né, que vão sendo acoplados no EBITDA eles aumentam muito, né, a tendência ali, né, é que você vai tendo uma diminuição do seu EBITDA e, consequentemente, seu earnout vai ser menor. Né? Acho que assim, 2 exemplos de earnout, pegando, né, o EBITDA como talvez um potencial vilão para quem está no sell side, quando a gente está construindo earnouts. Na outra ponta, né, a gente tem earnouts que foram baseados em receita, em faturamento, que deixam
pela nossa experiência, o empreendedor mais confortável, por quê? Porque ele não precisa se preocupar muito com qual que vai ser o resultado que a companhia vai dar, mas sim qual que é a performance que ele vai ter a nível de vendas, né, de geração de novos negócios, e uma vez que o earnout seja atrelado a esse tipo de métrica, as chances dele ser um vilão por sapecagens, por puxada de tapete ou até mesmo por questões circunstanciais da própria transação são muito menores. Esse empreendedor, ele não vai gerar receita ou não vai gerar novas vendas, novo faturamento, muito mais por questões circunstanciais de mercado, muito mais por desafios que ele enfrentou após fechar uma transação, do que pelos custos que aumentam e muito ali as despesas da companhia, aumentam o orçamento anual da companhia e, consequentemente, diminuem o EBITDA. Então, assim, em poucas palavras, tá? Acho que earnouts baseados em EBITDA têm uma tendência de serem problemáticos. Earnouts baseados em métricas de performance, receita, faturamento, novos clientes, market share, têm uma tendência de serem mais mocinhos do que vilões. Concordo 100%. Acho que, apesar de eu ter tido, como você bem sabe, né, tido problemas graves com os meus próprios earnouts, eu sempre faço um exercício de razoabilidade. Eu acho que é razoável que, principalmente para transações menores, uma parte do preço ela seja variável e que mantenha ali um empreendedor comprometido com o plano. Porque se o valor, né, a gente que é empreendedor de startup, a gente adora fazer o valuation de 90% do valor da nossa companhia tá lá na perpetuidade, não é nem no futuro, né? Na perpetuidade, é justo que uma parte esteja atrelado um pouco a futuro também. A questão é como estruturar isso, e eu acho que é aí boa parte da fonte dos problemas, né? Concordo 100%. E é o que a gente vai aprendendo, né? Existem acertos e erros, mas o que importa mesmo é como é que a gente aprende com esses acertos e com erros, né? E normalmente o ser humano tem uma tendência a aprender mais com erros do que com acertos, sem dúvida, né? Porque os acertos dão confiança pra gente. Mas nos erros, a gente percebe, né, onde a gente pode melhorar para as próximas. E a gente que está aqui na cozinha, né, das transações de M&A, a gente vê esses erros. Muitas vezes não somos nós que cometemos, são empreendedores que cometeram e a gente é chamado muitas vezes para consertar, né? E então a gente aprende com os erros dos outros também, que é muito mais barato do que a gente aprender com os nossos próprios erros. Mas acho que os earnouts, cara, assim, além dessa questão deles estarem atrelados a métricas objetivas, né, e que sejam performáveis de maneira minimamente autônoma pelo empreendedor, como, por exemplo, vendas, faturamento, novos negócios, novos clientes, novos contratos, enfim. Muito mais que, né, um EBITDA, ou a última linha ali. Eu acho que também tem uma questão de... o empreendedor, ele é naturalmente otimista, né? Até por isso ele é um empreendedor, né? E justamente Exato. Por conta disso, né? E ele acredita bastante no negócio, né? E por acreditar tanto, né? E uma vez que ele se pluga, né, numa potência financeira capitalista ou estratégica, ele começa a superestimar o negócio dele, né? E boa parte dos valuations que foram construídos entre 2020 e 2022, começo de 2023, foram construídos com uma visão extremamente otimista ou superestimada das capacidades daquela startup, daquela companhia, uma vez que o deal fosse fechado. E aí, não dá para você jogar a culpa num earnout construído com base em EBITDA. Às vezes houve um otimismo exacerbado. Por quê? Porque o empreendedor topou vender 100% da sua companhia, levando 10, 20, 30% para casa, agora com um preço base menor, mas ele sonhou ali em tirar 500 milhões, 1 bilhão de reais no earnout. Aí isso, né, a gente faz planos e a vida dá risada da nossa cara. É isso. Filipão, cara, acho que foi uma puta aula. Acho que sem dúvida nenhuma, um dos mais técnicos e profundos que a gente teve aqui era justamente essa ideia aqui dos bastidores. E queria que você deixasse uma mensagem, você, além de um advisor, de mentor de negócio, né? Tá lá no G4, acho que talvez desde os primórdios também lá ajudando a formar outros empreendedores. Acho que acima de tudo, cara, você é um empreendedor, você é um cara que tem uma didática para falar sobre um negócio muito bacana. Eu acho que isso
é um dom que tem que ser usado. É uma obrigação quase moral para pessoas como você tem profundidade, didática e uma capacidade de comunicação como essa. Então, se puder dar uma mensagem para os empreendedores, sejam eles futuros clientes de M&A, sejam nossos ou não, ou empreendedores mais raiz, vamos dizer, que pensam em seguir a jornada o resto da vida com a própria empresa. Deixa a mensagem para essa turma dos empreendedores aí e obrigado demais aqui por esse papo, cara. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer estar aqui com você. Admiração grande aí pelo que você veio construindo, tanto como empreendedor e também como advisor. Cara, acho que a mensagem, né, a gente falou sobre esse tema algumas vezes aqui durante a nossa conversa, que é a preparação, né? Eu realmente acredito na visão de Sêneca com relação à sorte, né? Quem me conhece, quem orbita ao meu lado, né? Quem anda comigo lado a lado, sabe que eu levo muito a sério, né? essa visão do que é sorte, né? Sorte realmente para mim é uma oportunidade para a qual você esteja preparado, mas já falamos, né, longamente sobre preparação aqui. Acho que tem uma mensagem que é muito importante deixar, né? Nós, como advisors, né, se a gente fosse equiparado a um médico, né, nós não seríamos o clínico geral, nós provavelmente seríamos ali o neurocirurgião, o cardiologista, porque a gente está operando a parte mais sensível do ser humano, né, que é o bolso, e normalmente quando a gente está falando de venda de companhias, a gente está falando do ativo mais importante depois da família, dessas empreendedoras, desses empreendedores, dessas famílias empresárias, sejam fundadores de startups, seja primeira, segunda, terceira ação de negócios da economia real. E o que a gente percebe, né, é que existe, né, até por conta dos incentivos aí, do mundo, né, se fala muito sobre as transações que deram certo, sobre os altos valores recebidos por vendedores de companhias e como aquelas transações foram fantásticas, vão criar ali, né, talvez uma nova companhia ou uma geração de valor extraordinária. E a grande verdade, pessoal, é que não é só dinheiro, tá? É um pacote, né? E esse pacote a gente precisa ter conforto, né? O conforto de botar a cabeça no travesseiro, né, e ter uma sensação de que aquele negócio que foi construído, né, ele vai se perpetuar, né, seja através da manutenção, né, dos colaboradores que te acompanharam durante a sua trajetória empreendedora, seja com o retorno do capital investido né, se possível, multiplicado para investidores e até mesmo para os empreendedores, se eles investiram capital, sem você perder o sono com relação a uma estrutura tributária um pouco mais ousada para você economizar no ganho de capital, mas ao mesmo tempo tendo eficiência tributária e você percebendo que você não está deixando um dinheiro absurdo na mesa para o governo a título de impostos, de ganho de capital. E também, né, o conforto de que aquela história que você construiu durante muitos anos na sua vida, dedicando na maioria das vezes tudo, né, tempo, energia, dedicação, abrindo mão de família, de crescimento de filhos, de amigos, tudo aquilo valeu a pena. Sem romantizar, claro, afinal estamos falando de negócios, né? Mas tem uma frase que a gente tem repetido cada vez mais, né? Não são apenas negócios, né? Nunca são apenas negócios, né? Existem pessoas, famílias envolvidas, trajetórias, é o tal do sangue, suor e lágrimas. Então, assim, acho que a recomendação, né, busque conforto, né? E cada um tem o seu conforto. Tem gente que dorme muito bem num chão de pedra, tem gente que precisa de dormir numa cama de pluma de ganso. Você vai descobrir o seu conforto. Saiba, né, uma vez quando você encontrá-lo, saiba que é isso que você de fato está buscando numa transação. Às vezes, né, os valores envolvidos, o preço que vai ser pago, trazem a reboque uma série de questões que no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo vão pesar muito para você. E talvez não seja isso que você está buscando. Claro que tem gente que só quer dinheiro, né? Mas a experiência me diz que mesmo essas pessoas, em um determinado momento, chega uma hora que querem conforto. Bom, obrigado. Sou seu fã. Uma honra te receber aqui. Pessoal, esse foi mais um episódio do Zero ao Exit. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @o_Rodrigo_Miranda, e também o @VPX Company. E o do Filipão é @FeVeiga, Fe_Veiga.
e o do escritório é BVA Law, BVALAW. Sigam lá. E principalmente, claro, sigam também lá no Spotify, o do Zero ao Exit, e se inscrevam no canal do YouTube, beleza? Lembrando que tem o áudio, também tem a gravação aí de vídeo. Compartilha, dá 5 estrelas, isso aqui é uma aula que, se você fosse pagar em qualquer lugar, seriam algumas dezenas de milhares para você consumir esse tipo de conteúdo aqui, meu irmão, de quem vive na prática mais de 300, já viveu mais de 300 M&As. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.